Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui ao nosso 17º encontro, aqui da disciplina de Direito Processual Civil. Para aqueles que eventualmente ainda não me conheçam, sou o professor Tiago Teles, juiz de Direito aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também sou doutorando pela Universidade de São Paulo na nossa disciplina aqui de Direito Processual Civil. Eu vou já iniciar aqui o compartilhamento dos nossos slides, porque a temática hoje é bem densa. Eu espero aí passar para vocês o máximo de conteúdo e profundidade possível para que eu possa colaborar com o desenvolvimento do tema que nós trataremos hoje. Como de praxe, eu deixo aí para vocês os meus contatos pessoais, Instagram, e-mail, para que eventuais dúvidas, porventura os colegas tiverem, fiquem absolutamente à vontade de me procurar. Hoje nós vamos tratar, dar continuidade aos procedimentos especiais, especificamente a ação de exigir contas, homologação do penhor legal e da ação de divisão e demarcação de terras particulares. No que tange a ação de exigir contas, a primeira ponderação que eu faço a vocês é a alteração da nomenclatura. Enquanto no CPC anterior, de 73, a, 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 o nome atribuído a esta ação era o direito de exigir contas e a ação de prestar contas, porque ela ostentava duas finalidades. Quem tinha o dever de prestar contas podia entrar com a ação de prestação de contas e quem tinha o direito de exigir as contas podia entrar com a ação de exigir contas. Ocorre daí porque no CPC de 73, o nome que se conferia a esta ação era de ação de prestação de contas. Ocorre que no CPC atual de 2015, o legislador alterou a, a lógica em relação à legitimidade ativa e passou a permitir apenas o direito de exigir as contas. Daí porque a alteração da nomenclatura para ação de exigir contas e não mais ação de prestação de contas, como era vigente na codificação anterior. E o nome, ele é até autoexplicativo, que é uma ação, um procedimento especial, diferenciado, que busca obrigar, compelir um terceiro, outrem, a prestação de contas em favor da parte autora, e isto se houver alguma obrigação contratual ou legal para que haja a exigência dessa prestação de contas. Ou seja, o titular de direito é aquele que pode exigir a prestação de contas, tá? De modo que aquele que tem o dever de prestar as contas não pode mais se utilizar do rito da ação, hoje de exigir contas, para esta finalidade. É bom nós lembrarmos que não há uma condição da ação específica para a ação de exigir contas, como, por exemplo, que o autor faça alguma, algum questionamento ou alguma indicação de que as contas que forem, por exemplo, vierem a ser apresentadas contenham alguma incorreção. Também não é objetivo da ação de prestação de contas o pleito condenatório daquele que tem o dever de prestar contas ao pagamento de eventuais valores que forem daí resultantes. Tanto e é importante, lógico que eu vou tratar com vocês, porque o procedimento da ação de exigir contas é bifásico, é uma das exceções do Código de Processo Civil, mas nós trataremos aqui um pouco mais à frente. Mas essa pretensão relacionada à eventual condenação ao pagamento de eventuais valores não é o escopo principal da ação de exigir contas. Também a ação de exigir contas, até pelo seu procedimento específico, as suas limitações relacionadas à cognição, não tem o objetivo de revisar cláusulas contratuais. Tanto é que o tema 908 do STJ é claro, no sentido de impedir que a ação de prestação de contas seja utilizada como meio de revisão de eventuais cláusulas contratuais, dado o rito específico a que se presta a ação de exigir contas, né? Era muito comum
Hoje até bem menos, mas era muito comum que titulares de conta corrente, de algum tipo de abertura de limite de crédito em conta corrente, ajuizassem a ação de prestação de contas, exigindo a prestação de contas e, ao mesmo tempo, a revisão de eventuais juros e encargos dos empréstimos ou, eventualmente, concedidos pela instituição financeira. E o STJ delimitou de vez por todas esta impossibilidade. Em via de continuidade, meus amigos, nós vamos tratar aqui, vocês podem observar que eu sempre faço questão de trazer as minúcias da legislação, porque vocês aproveitam a aula tentando memorizar até o que o legislador já colocou expressamente em relação ao tema que nós estamos tratando, né? E o artigo 550, ele demonstra aquilo que eu mencionei a vocês aqui no início da nossa aula em relação à mudança de nomenclatura e o porquê dessa mudança, porque ele é muito claro ao dizer, aquele que afirmar ser direito titular de exigir contas, ou seja, somente pode figurar no polo ativo aquele que de alguma forma alegar ter o direito de exigir contas em relação ao réu, seja por uma questão contratual ou uma obrigação legal, tá? Ele vai requerer a citação do réu para que o réu preste as contas ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Antes de nós seguirmos aqui, eu vou passar por slide subsequente e nós voltaremos, nós trataremos aqui. Opa, me perdoa, eu pulei um slide. Na verdade, era esse o slide que eu gostaria de tratar com vocês. Então, eu quis trazer o slide anterior, que é o artigo 550, que justifica a nomenclatura atribuída pela atual legislação processual civil. E vamos. Essa questão excepcional da ação de exigir contas, que é um procedimento bifásico, ela é interessante. Por quê? Se a ação de exigir contas seguir o seu rito normal, digamos assim, eu vou explicar o que seria esse rito tradicional, ela tem duas fases, ela é bifásica. Então, a exceção de praticamente todo o procedimento comum, que ele é unifásico, né, monofásico. E essas duas etapas, a primeira delas, ela discute se o autor tem direito de exigir as contas e se o réu tem esta obrigação relacionada à prestação de contas. Então, aqui, o autor, essa primeira fase, o autor ajuiza a ação contra o réu e fala, olha, ele tem a obrigação de exigir, de apresentar as contas a mim em razão de uma obrigação contratual. Uma sociedade qualquer, a título exemplificativo aqui. Então, ele tem essa obrigação contratual de me prestar contas, porque na cláusula tal do nosso contrato, diz que essas contas devem ser apresentadas semestralmente, a título exemplificativo. E aí o réu contesta, se ele quiser assim o fazer. O prazo de contestação ou para apresentação da prestação de contas, se o réu assim o fizer, porque ele pode abreviar e não ser mais um procedimento bifásico. O réu pode falar, não, de fato eu já tenho mesmo a obrigação, tá aqui as contas. Via de regra, esse prazo é de 15 dias. Eu vou deixar uma pergunta a vocês que nós vamos responder lá no final. O juiz pode. Lembra que nós tratamos aqui, em uma das nossas aulas, que nós estudamos litigância de má-fé e atos atentatórios à dignidade da justiça, nós tratamos de algumas questões relacionadas a sanções premiais. Na verdade, a terminologia é bem usada nas provas da FGV, e eu estou trazendo até essa terminologia novamente, porque ela, salvo o melhor juiz, é quem elaborará o Exame Nacional da Magistratura. E ela gosta muito dessa terminologia sanções premiais, que são aquelas expostas pelo legislador ou pelo juiz, incentivando, estimulando comportamentos positivos das partes para resolver mais celeramente o processo. Nesse caso aqui, se o juiz fala, olha, você pode contestar em 15 dias, se for negar, se a sua defesa se basear na ausência de obrigação legal ou contratual de prestar as contas. Agora, se você quiser prestar as contas, o prazo de contestação fica sendo de 45 dias, porque ou de 60 dias, ou de 30 dias. Estou ampliando aqui para já lhe dar um tempo maior de apresentação de contas, porque elas podem ser complexas, a depender do caso concreto, o juiz já verifica isso na hipótese
estimulando o réu que apresente já as contas desde logo e o procedimento que ia ser bifásico passa a ser monofásico. Tá? Deixo essa pergunta para vocês, nós vamos responder ao final até numa questão de prova. Mas voltando ao procedimento tradicional, o réu nega. Então vem a defesa, o juiz pode inclusive julgar antecipado, se for o caso, essa primeira etapa. Essa primeira decisão, o juiz reconhece ou não a obrigação do réu de prestar as contas, se ele reconhecer, essa decisão é agravável, ela é uma decisão interlocutória de mérito, daí porque ela é agravável, mas ela não encerra o processo, porque nós iremos para a etapa subsequente. E a etapa subsequente é justamente a avaliação. Então, o juiz impôs, reconhece que o réu tem o dever de prestar as contas. O juiz deve fazê-la no prazo X que nós vamos tratar aqui mais à frente. Essa segunda etapa é a avaliação a respeito da adequação e correção ou não das contas que o réu apresentar no prazo legal estipulado, tá? E então, essas são as duas etapas desse procedimento bifásico. E eu trouxe aqui um precedente recente do STJ, justamente mencionando esta questão do recurso cabível, caso o juiz reconheça a obrigação do réu prestar as contas, porque aqui ele não vai encerrar a relação jurídico-processual. Essa relação jurídico-processual vai continuar, prosseguir, num segundo momento, quanto a essa segunda etapa que eu adiantei aqui para vocês. Em continuidade, agora eu volto aqui com vocês dispositivos legais, tá? Um dos requisitos da petição inicial, além daqueles que nós já temos, que nós já estudamos, é justamente que o autor deve especificar detalhadamente o porquê que ele exige essas contas. E, se for o caso, instruir com todos os documentos necessários, tá? Se porventura o réu prestar as contas, o autor ele vai se manifestar, né? Prestadas as contas, o autor vai se manifestar sobre elas, normalmente, né? Até pelo princípio do contraditório. A eventual impugnação das contas que vierem a ser apresentadas pelo réu, e aqui havia sempre uma discussão que eu vou tratar também um pouco mais à frente, que a codificação anterior diziam que essas contas tinham que ser apresentadas de forma contábil, tudo. Então, isso às vezes apresentava uma certa discussão. Nós vamos ver que o legislador atual excluiu essa obrigação da forma contábil e colocou outra forma, ou explicitou de outro modo como as contas devem ser apresentadas. Mas o fato é que eventual impugnação às contas que forem apresentadas pelo réu, além de serem fundamentadas, devem ser específicas e com referência expressa a qual ou quais lanceamentos estão sendo questionados, tá? O juiz, ao julgar procedente, ele acolhe e resolver e determinar que o réu preste as contas, assim o fará no prazo de 15 dias. Professor, e se o réu não contestar, não apresentar as contas, o próprio legislador já nos dá a resposta aqui no parágrafo 15 do artigo 550. O autor, então, ele passará a ter o direito de apresentar contas em substituição ao réu, se assim ele o puder, e o réu não vai ter o direito de impugná-las. De outro lado, o réu apresentando estas contas, lá no prazo de 15 dias que o legislador deu a ele quando ele é condenado a prestá-las, o autor vai ser intimado a manifestar a respeito dessas contas no prazo de 15 dias. Ou se essas contas exigirem, porque dada a complexidade, a profundidade, as dificuldades das contas que foram apresentadas pelo réu, o juiz pode estender esse prazo também. Tá? E, havendo eventual dúvida, o juiz também pode determinar a realização de uma prova do exame pericial. A depender das contas ou da relação jurídica controvertida, meus amigos e minhas amigas, é muito comum que o juiz determine a avaliação por prova pericial, tá? E aqui eu volto ao que eu mencionei a vocês, aqui no artigo 551. Lá na codificação de 73, havia esse debate a respeito de forma contábil, tá? O legislador, para eliminar esse debate, excluiu essa obrigação que ele impunha ali da forma contábil. Ele só determinou que essas contas a serem apresentadas, nelas devem ser especificadas as receitas,
as despesas e se houver eventuais investimentos. Ao passo que a impugnação do autor em relação às contas apresentadas pelo réu devem ser igualmente específicas e fundamentadas, e o juiz vai estabelecer um prazo razoável para que o réu, aliás, o autor, nessa impugnação, apresente, se for o caso, desculpa, o réu apresente, se for o caso, eventuais documentos que justifiquem embasem o porquê daqueles lançamentos, a forma em que foram feitos, o porquê daquela conclusão de cada um dos lançamentos, relacionados àqueles que foram individualmente impugnados pelo autor. Então, imaginemos, o réu apresenta as contas no prazo de 15 dias. O autor impugna especificamente essas contas. A impugnação, há diversas dificuldades ali na impugnação, a profundidade, a complexidade, o juiz pode, então, ele vai fixar um prazo razoável de acordo com essas nuances para que o réu se manifeste a respeito das impugnações trazidas pela parte autora, tá? As contas, se o réu não apresentar as contas, aquelas contas que o autor vier a apresentar em substituição ao réu pela omissão dele, elas também devem ser apresentadas de forma adequada pelo autor, evidentemente trazendo documentos justificativos, especificando também receitas, despesas e investimentos. E, assim como o réu também deveria trazer eventual saldo, se houver saldo na apuração dessas contas que o réu reconheça que o réu devia pagar ao autor, o autor deve especificar nessas contas, porque a sentença, embora não seja, como eu mencionei a vocês, o escopo principal da ação de exigir contas, qualquer pleito condenatório, mas se houver a apuração nessa prestação de contas de saldo em favor da parte autora, a sentença vai reconhecer e apurar esse saldo. E esse saldo apurado na sentença, ele valerá como título executivo judicial, e aí poderá se seguir sequencialmente o cumprimento de sentença, tá? Agora, duas particularidades que estão aqui descritas no artigo 553 do Código de Processo Civil. Primeiro, as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário ou qualquer outro administrador que for nomeado judicialmente ou que for nomeado, vier a ser nomeado, elas vão ser apresentadas obrigatoriamente em autos apensados à ação principal em que tiver sido dessas figuras tiverem sido nomeados. E nessas hipóteses não há obrigação de uma ação própria, não é necessidade de uma ação própria para que haja essa prestação de contas. A obrigação inerente a essas prestações de contas pelos inventariantes, tutores, curadores, depositários ou qualquer outro administrador que vier a ser nomeado judicialmente, essas obrigações são automáticas a respeito das prestações de contas. Daí porque a parte interessada sequer necessita de ajuizar a ação própria, porque estas prestações de contas serão apresentadas em apenso. Perguntinha muito importante em prova quando a matéria é exigida a respeito da ação de exigir contas, tá? Meus amigos, meus amigas. As mais recorrentes relacionadas ao recurso cabível da primeira fase, essa que não exige ação própria, as contas que devem ser específicas, relacionando receitas, despesas e investimentos, se houver, impugnação que também deve ser específica e fundamentada, tá? E, às vezes, a questão se o juiz pode dilatar o prazo, como uma sanção premial, que nós vamos tratar mais ao final. E, por fim, para nós finalizarmos aqui a ação de exigir contas, outra questãozinha bem recorrente em prova é que, se quaisquer dessas referidos no caput, que os inventariantes, os tutores, curadores, vierem a ser condenados lá naqueles autos em apenso que apuram as contas ao pagamento de eventual saldo, e eles não o fizerem no prazo legal, o juiz pode, e de ofício, destituí-los, além de adotar todas as medidas executivas necessárias à recomposição desse prejuízo, né? Sequestro de bens, glosar o prêmio. Imagina um administrador judicial que, porventura, se apura ali na prestação de contas, que ele
deve um saldo em favor da recuperanda, a título exemplificativo. O juiz pode, para compensar o prejuízo, glosar o prêmio, glosar a remuneração, a gratificação que ele teria direito a receber ali dos honorários pelo trabalho a que ele está desenvolvendo. E, de ofício, essa é uma pergunta também bem recorrente em provas relacionadas à ação de exigir contas, porque a ação de exigir contas, via de regra, ela necessita, até pelo princípio da inércia, de um requerimento da parte, ajuizamento da ação, né? Que o judiciário seja provocado. Mas, nessas hipóteses do artigo 553, aqui nós estudamos, não há essa obrigatoriedade. Em continuidade, meus amigos, nós encerramos aqui a ação de exigir contas. Vamos tratar agora. Vamos tratar agora. Vamos tratar agora da ação da homologação do penhor legal, tá? Muito interessante, porque, a começar, que a homologação do penhor legal é um procedimento diferenciado, procedimento especial novo descrito pelo legislador, tá? Na codificação anterior, ele não se previa como um procedimento especial, ele era previsto como medida cautelar atípica que nós tínhamos lá no CPC de 73, que nós já estudamos aqui quando nós tratamos de tutela provisória, e agora ele figura no rol dos procedimentos especiais do novo CPC. Ok? O que é o penhor legal? Vamos tratar só um pouquinho do direito material, não é o nosso escopo, mas se eu não tratar um pouco do direito material nessas hipóteses, para nós, na sequência, abordarmos aspectos processuais, qual é o risco de não ficar bem compreendida a matéria, tá? O artigo 1431 do Código Civil, ele é interessante porque ele já explica o que é o penhor legal. E pela própria leitura que nós vamos proceder aqui, para até facilitar a memorização de vocês, vai ficar claro. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele. Outros requisitos de coisa móvel e suscetível de alienação. Se for suscetível, tem que ser suscetível de alienação, tá, meus amigos? Se forem bens impenhoráveis, não podem ser objeto de penhor legal, tá? Vamos pensar que imperabilidade e suscetível de alienação são hipóteses diferentes. A imperabilidade é prevista em lei, mas aquele bem pode ser impenhorável, mas o devedor, a pessoa por iniciativa própria, pode vender, né? Vamos pensar num bem móvel, impenhorável, por exemplo, uma ferramenta de trabalho, mas a pessoa quer desfazer, quer vender, ele pode. Não pode ser objeto de penhor e eventual venda, e nesse caso também de penhor legal, né? Venda por iniciativa judicial, a título exemplificativo, tá? E já o 1467 do Código Civil, ele diz quem são credores independentemente de convenção de contrato, porque há também penhor legal por convenção, aqueles, por exemplo, joias que se deixam em garantia pignoratícia, né, para obtenção de dinheiro na Caixa Econômica, por exemplo, mas aqui são credores por disposição legal, credores pignoratícios. Primeiro, os hospedeiros, os fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, joias, dinheiros que, eventualmente, seus consumidores, fregueses, tiverem consigo nas casas ou estabelecimentos. Isso em razão das despesas de consumo que ali tiverem feito, tá? Muito comum aqueles casos que o pessoal deixa as malas e objetos pessoais, joias, dinheiro ali no hotel, por exemplo, e somem, simplesmente somem, né? Os donos desses hotéis, desses hospedagens, dessas pousadas, eles são considerados credores pignoratícios em relação a estes bens, pelas dívidas de consumo e despesa que ocorrerem naquele estabelecimento. A mesma coisa em relação ao dono de prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro, o inquilino, tiver guarnecendo o mesmo prédio. Isso em razão do pagamento de dívidas de aluguéis e rendas, tá?
Vamos lembrar também que há uma limitação disposta no Código Civil, ali no artigo 1469, em relação ao penhor legal. Só pode ocorrer o penhor legal, é até meio óbvio, mas é importante nós mencionarmos, até o valor da dívida. O que ultrapassar o valor da dívida não pode ser objeto de penhor legal, tá? Alguns entendem que a jurisdição é voluntária, outros que seria contenciosa, né? Então, é interessante esse debate, mas tem se predominado, assim, até o professor Daniel Morim defende nessa linha, de que se trata de jurisdição voluntária, a homologação do penhor legal. Mas esse debate é muito mais acadêmico, às vezes para uma segunda fase. Não vejo que essa seja uma pergunta muito capciosa de cair numa prova, tá? Mas que fique conhecida aí por vocês. Aqui sem querer, me perdoe. Então vamos lá. Vamos pensar, vou sempre tratar com esse exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Vamos dizer então que os hóspedes sumiram, deixaram as malas, joias, objetos pessoais ali, tá? O credor pignoratício, que ali no caso seria o hospedeiro, o dono ali do hotel, ele, tomado o penhor legal, ele requererá em ato contínuo a sua homologação, certo? Mas como que funciona isso? Ele vai juntar na petição inicial e vai instruir, por exemplo, o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, tabela dos preços e a relação dos objetos que forem retidos ali. Retive uma mala, 3 calças, 4 camisas, R$ 1.000 em dinheiro, por exemplo. E pedirá a citação do devedor. Ou o devedor paga a conta, ou ele contesta numa audiência preliminar que o juiz vai designar, certo? Outra hipótese também, nós temos a homologação do penhor legal judicial e extrajudicial. Até como decorrência dessa desjudicialização que tem ocorrido em diversos procedimentos, vai do inventário ao penhor legal, passando até pelo próximo assunto aqui que nós vamos tratar, que é a ação de demarcação e demarcação de terras particulares ou de divisão também de terras particulares, é possível se fazer extrajudicialmente, né? Inventário, divórcio, partilha, quando são todos maiores e capazes e todos concordantes em relação ao pleito, né? Nesse caso da homologação do penhor legal de forma extrajudicial, o credor pignoratício, ao invés de entrar com a ação e requerer lá a citação, como nós verificamos aqui, no prazo de após, né, pagar ou contestar na audiência, no caso da homologação do penhor legal de forma extrajudicial, ele irá até o notário da sua escolha, ele fará um requerimento ao notário com os mesmos requisitos que se fosse para entrar com uma ação judicial, e instruindo com os mesmos documentos. E o notário vai notificar o devedor ou os devedores para que no prazo de 5 dias ou paguem o débito ou impugnem a cobrança. E aí ele vai poder alegar, porque as matérias de defesa na homologação do penhor legal, elas são restritas e estão descritas aqui no artigo 704, que a gente vai tratar bem na sequência. Mas o fato é que também na notificação extrajudicial, o pretenso devedor pode impugnar a cobrança, tá? Se porventura ele impugnar a cobrança, o que fará o notário? Aí ele vai remeter todo o procedimento ao juízo competente da sua comarca, para aí sim tomar uma decisão a respeito do caso que se iniciou extrajudicialmente, mas em razão da impugnação, tem que ser levado à via judicial para a resolução. Por outro lado, se o devedor ou devedores não impugnarem, não apresentar qualquer manifestação no prazo de 5 dias após a notificação, o notário vai formalizar a homologação do penhor legal aí por uma escritura pública. Se for judicial, o juiz vai decidir aí por sentença homologando o penhor legal. Mas se for extrajudicial, por escritura pública, tá?
Quais as matérias que podem ser alegadas como defesa, no caso da homologação do penhor legal? Primeiro, a nulidade do processo. Segundo, a extinção da obrigação, digamos uma decadência, uma prescrição, pagamento. Terceiro, alegar também que a dívida não está compreendida entre aquelas previstas em lei. Fala, olha, essas despesas aí, elas não dizem respeito à locação, tá? Os bens são impenhoráveis, como eu mencionei a vocês, então eles não podem ser objetos de penhor legal. E, por fim, também se pode discutir eventual caução, porque o devedor pode ter apresentado uma caução que foi rejeitada pelo credor, então o credor optou pelo penhor legal, só que o devedor fala, essa caução é idônea, né? Então, essa matéria o juiz pode alegar e pode, inclusive, rejeitar, se for o caso, a homologação do penhor legal. Depois da audiência preliminar, observe-se o procedimento comum, tá? E também o próprio Código Civil, como mencionei a vocês, pode impedir o penhor legal, permite que o réu impeça o penhor legal se ele oferecer caução. Se, por outro lado, o juiz, na sentença, homologar o penhor legal, aí vai se consolidar definitivamente a posse do autor sobre o objeto que foi homologado o penhor legal. Essa sentença é constitutiva, tá? Porque ela altera definitivamente a posse, então ela constitui um novo direito, né? Por outro lado, se o juiz negar a homologação, o objeto ou os objetos que foram retidos pelos credores pignoratícios, eles são devolvidos ao réu. Mas isso não impede que o autor, se for o caso da ação de homologação de penhor legal, ele ajuize uma ação pelo procedimento comum visando a cobrança da dívida, né? Salvo se a sentença que negou a homologação judicial do penhor legal acolher eventual alegação de extinção da obrigação, prescrição, decadência, pagamento, tá? Fica essa exceção. Uma das questões que mais cai em prova a respeito da homologação do penhor legal é a via extrajudicial e também essa questão relacionada à formação da coisa julgada material, quando negada a homologação do penhor legal, somente nas hipóteses em que reconhecida a extinção da obrigação, porque, via de regra, essa sentença não formará coisa julgada material, exceto nessas hipóteses, tá? Contra essa sentença, que negaram a homologação, ou também se homologar judicialmente por legal, cabe apelação. Se negar a homologação e houver a apelação, o relator do recurso, ele pode ordenar, até para evitar que, uma vez devolvido bens móveis, dificilmente se restabelece essa posse, até porque eles podem ser facilmente alienados. Então, o relator, verificando essa possibilidade, até uma probabilidade, às vezes, de provimento do recurso, ele pode ordenar que a coisa ou as coisas que foram retidas e ainda estavam na posse provisória do autor, e do pretenso credor pignoratício, continuem ali depositadas até a resolução final do recurso de apelação, até como forma de garantir o resultado útil e eficaz do processo. Dito isso, meus amigos, nós vamos passar para a nossa última temática hoje aqui, que é a ação de divisão e demarcação de terras particulares. Elas estão reguladas nos artigos 569 a 598 do CPC. Eu quero lembrar a vocês que o próprio nome já é claro, dizendo que ação de divisão e demarcação de terras particulares, rurais ou urbanas. Se for relacionada à discriminação de terras públicas, às ações de discriminação de terras públicas, não incide a ação de divisão e demarcação de terras particulares, mas sim disposto na Lei 6383/76. Então, quem for especialmente prestar provas, concurso, por exemplo, para a Procuradoria ou para notários registradores, precisam saber essa diferença muito clara e especificamente conhecer bastante a 6383/76, tá? Também são procedimentos bifásicos, muito análogos ao que nós tratamos aqui em relação à ação de exigir contas. E vou explicar o porquê mais à frente, tá? De cada uma delas, dos aspectos processuais. Nas disposições gerais, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é qual a diferença da ação de demarcação com a ação de divisão.
A ação de demarcação de terras particulares, elas visam compelir o confinante a extremar, a identificar os respectivos prédios, seja fixando novos limites, porque os limites que antes existiam se apurou que estavam errados, de acordo com a propriedade adquirida ou propriedade da parte autora, ou para aviventar, para reaviventar limites já apagados. Imaginemos por causa de uma enchente, né? Que os limites foram apagados. Então, precisa aviventá-los para que se saiba com exatidão e no mundo plano fático os limites e os pontos limítrofes ali daquela propriedade. Já a ação de divisão, ela, quem tem legitimidade ativa para ela são os condôminos de uma propriedade em comum, por alguma razão, por exemplo, uma partilha de bens de uma propriedade rural de 100 alqueires, cada um ficou com 25 alqueires, então precisa-se ali, um dos condôminos quer dividir, quer separar as áreas e, de acordo, por exemplo, 25 alqueires para cada um, se forem 4 condôminos, né, 4 herdeiros. E aí ele busca extremar os quiões, que é identificar cada quião na terra para que essa coisa seja dividida. Evidentemente, se a coisa ou o bem for divisível, né? Se o bem for divisível e nenhum dos consortes, né, nenhum dos demais condôminos quiserem adjudicá-lo a um só, se eles não, eles não querem vender a um só, vai ter que ser alienado todo o bem. Aí ele é alienado, não tem alternativa. E os valores apurados serão repartidos de acordo com o quião de cada um dos condôminos ou consortes. Evidentemente, está ali nos artigos 504 e 1322 do Código Civil, os consortes, né, os condôminos, eles têm o direito de preferência ao condômino estranho, né, ele tem o direito de preferência, os condôminos têm o direito de preferência de exercer. Evidentemente, se mais de um tiver o intento, a vontade de exercer esse direito de preferência ou de prelação, vai valer pelo mesmo preço da coisa, né, que foi vendida, vai valer a vontade, né, o oferecimento do melhor valor, ou se for o caso, aquele que detém benfeitorias mais valiosas, ou não havendo de maior quião, tá? Este direito de preferência pode ser exercido no prazo de 180 dias. É muito comum essa questão em prova, tá, meus amigos e minhas amigas? É também possível a acumulação das ações de demarcação e da ação de divisão. Mas é até um corolário lógico que essa acumulação é sucessiva. Essa acumulação, até vou passar para esse slide, que ela é sucessiva. Por quê? Primeiro você demarca e depois você divide. Porque você só divide a coisa adequadamente, o bem, se houver uma anterior demarcação para que se saiba exatamente qual a dimensão da coisa comum, tá? Certo? E ela é sucessiva justamente por isso. Primeiro você demarca, na sequência procede a divisão. A natureza dessa ação é dúplice, então, às vezes, um dos autores pretende a demarcação de uma forma X ou da divisão da forma Y, e os réus podem contestar e postular uma divisão ou demarcação da forma Z. E, eventualmente, o direito acolhido, a pretensão acolhida, pode ser a demarcação ou a divisão conforme apontado pelo réu ou pelos réus, e não aquela conforme apontada pelo autor. Então, muito análogo aqui às ações possessórias, a natureza dupla das ações possessórias, que nós já tratamos aqui em aula própria, tá? É um direito potestativo, a divisão, demarcação, também é uma ação petitória, dominial, não é possessória, então ela é uma ação que se ancora no domínio e não na posse, além de ser um direito potestativo e não o que, evidentemente, impede a aplicação dos prazos prescricionais, porque prazo prescricional tem relação com pretensão condenatória e não com direito potestativo, certo? Em continuidade, meus amigos, eu queria trazer um precedente recente do STJ, e eu tenho a impressão que é um precedente que possa ser muito cobrado, mas em especial para quem tiver eventualmente fazer prova para registrador, mas para a magistratura também
porque ele diz que a ação demarcatória, nesse caso aqui concreto, é uma ação, era uma propriedade rural em que os autores alegavam uma discrepância muito significativa de muitos milhares de hectares da propriedade rural deles. Então eles alegavam que tinham lá milhares de hectares a mais do que o que constava efetivamente no registro imobiliário. E a sentença de primeiro grau e o recurso entendeu que a ação demarcatória, entenderam, não era a via adequada para dirimir discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Eles disseram que aí a parte autora deveria ajuizar a ação de uso campeão. Mas o STJ entendeu que não, falou que a ação demarcatória, independentemente de ser significativa ou não essa discrepância, ela é a via adequada para resolver essa questão entre a discrepância dos elementos fáticos dos marcos divisórios e os dados que constam no registro imobiliário, tá? Como eu já adiantei aqui vocês, a demarcação e a divisão podem ser realizadas por escritura pública, se todo mundo estiver de acordo, se todos forem maiores e capazes. Por fim, me perdoe, em continuidade, uma vez fixados os marcos da linha de demarcação, bom lembrar que todos os confinantes vão ser considerados terceiros quanto ao processo divisório. Mas isso não impede que os confinantes, eles possam, se eles entenderem que a demarcação realizada judicialmente ou extrajudicialmente ocupou algum, invadiu parte de terreno, de terras, ou de linhas limítrofes ali constitutivas do perímetro, eles podem ou reclamar a indenização correspondente ao valor do prejuízo, ou reivindicar os terrenos que se julgam despojados, ou seja, aqueles terrenos que eles alegam que perderam, tá? O 572 é bem claro quanto a isso. E é interessante nós mencionarmos a mesma coisa, e no caso desse artigo aqui, do caput, do 572, que permite aos confinantes o ajuizamento dessa ação de regresso, digamos assim, né, para reivindicar os terrenos que alegam serem invadidos ou reclamar indenização, todos os condôminos serão incluídos no polo passivo, tá? Isso, e se a sentença homologatória de divisão ainda não houver transitado de julgado, certo? Mas se ela transitou o julgado, todos os quinhoeiros que foram beneficiados por essa sentença homologatória, eles ingressarão no polo passivo, se a ação for proposta posteriormente ao trânsito em julgado da sentença homologatória, tá? É importante dizer aqui que essa sentença que julga procedente a ação e manda restituir os terrenos ou pagar a indenização, ela vai valer como título executivo contra todos os quinhoeiros que tiverem sido beneficiados por essa ação homologatória, tá? Mas, para que todos tenham, então, se um quinhoeiro foi citado, foi incluído e outros não, para que todos os quinhoeiros sejam responsabilizados, é necessário, então, que os réus denunciem a lide, porque como que eu vou, eventualmente, responsabilizar um quinhoeiro a restituir um bem, ou pagar uma indenização contra aquele que foi despojado de parte da terra em razão da ação de demarcação, sem que tenha participado no polo passivo da ação originária. Então, é necessário, então, a doutrina ter entendido no sentido que haja denunciação à lite nesses casos do parágrafo 2º, para que todos os quinhoeiros possam vir, de fato, a serem responsabilizados, tá? O juiz, em muitos desses casos, é muito comum nessas ações de demarcação de terras particulares, que até raramente não ocorre, designa a realização de prova pericial, mas ele pode dispensar se o imóvel já tiver sido objeto de georreferenciamento, tá? A petição inicial vai ser instruída com os documentos, especialmente de propriedade, né, que está no artigo 574. Qualquer condômino é interessante, é parte legítima para promover a demarcação de imóvel comum, tá? Requerendo a intimação dos demais para, se quiser, intervir no processo. Então, é obrigatória a intimação dos demais
porque se eles quiserem passam a intervir no processo, mas o condômino pode sozinho juizar a ação de demarcação de terras particulares. Antes de proferir a sentença, interessante, o juiz vai nomear um ou mais peritos para levantar o traçado das linhas a serem demarcadas, né? Depois de transitada a sentença, o perito, então, transitar e julgada essa sentença da primeira fase, começa a segunda etapa, que é o perito vai até lá e vai demarcar e colocar todos os marcos necessários de acordo com o laudo pericial que foi homologado e com a sentença anteriormente, que determinou a demarcação, já proferida e transitada e julgada. Porque dessa sentença cabe apelação. Diferentemente lá da ação de exigir contas, que na primeira fase caberia agravo de instrumento. Né? Mas aqui o código é claro, é sentença, então apelação, certo? E todas essas operações vão ser consignadas em planta e memorial descritivo, com todas as referências que possam facilitar a identificação da área demarcada. Os peritos vão elaborar um laudo que serão um relatório que será juntado aos autos, tá? E as partes sobre esse relatório vão manifestar no prazo de 15 dias. Esse relatório diz respeito a essas demarcações e marcos que o perito efetuou em razão da demarcação já julgada procedente anteriormente. Né? Na sequência, todas vão ser executadas, todas as correções e retificações que o juiz determinar e vai lavrar em seguida um auto de demarcação, digamos, junto ao relatório. Se o juiz entender que precisa de alguma retificação e correção, ele vai determinar. E na sequência de tudo isso, uma vez resolvida a questão inerente à demarcação, o auto de demarcação com todas as linhas demarcadas, vão ser minuciosamente descritos de acordo com o memorial descritivo e a planta. E aí o juiz assina o auto de demarcação juntamente com os peritos e profere a sentença homologatória da demarcação. Contra essa sentença homologatória da demarcação de terras particulares, o efeito da apelação é excepcional, que está lá no 1012, parágrafo 1º, inciso 1. Via de regra, essa apelação contém apenas o efeito devolutivo, tá? Muito recorrente essa pergunta em prova. A ação de divisão de terras particulares, ela também, e aqui ajuizada por um ou mais condôminos, né, ou consortes, ela também vai ser instruída com títulos de domínio, porque essas duas ações, elas são dominiais, são petitórias, né? Eles vão explicar a origem da comunhão, por que eles estão ali em condomínio, por exemplo, porque nós recebemos em partilha o imóvel que foi deixado pelos nossos pais que faleceram, tal. Vai identificar eventuais benfeitorias comuns, as cessões, se forem terras rurais, né, em zona rural, e identificar as pessoas, as partes ali estabelecidas. O juiz também, nesse caso, vai nomear um ou mais peritos, costuma, tanto na demarcação quanto na divisão, nomear um perito em razão do custo. Mas esse perito é importante que ele vai identificar, ele vai ter que identificar benfeitorias, eventualmente existentes, ele vai identificar eventuais vias de comunicação existentes, construções, acessões, indicando valores de cada uma dessas particularidades que nós tratamos, águas que porventura banham o imóvel, porque todas essas particularidades podem valorizar ou desvalorizar mais um quinhão da propriedade. E também se buscar que as benfeitorias, elas não sejam divididas, às vezes elas são até indivisíveis, porque depois, quando fizer o laudo pericial para eventual divisão, o juiz vai tentar apurar e compensar. Se for o caso, a depender, um vai até ter que pagar valores a outro para evitar que, porque de acordo com a divisão proposta pelo perito, não é melhor dividir de uma forma X ou Y, e que o outro pague o valor a mais, porque a benfeitoria ficou na parte pertencente à outra e não era indicativo se for dividida ali, que não era adequado, não era cômodo a divisão daquela benfeitoria, digamos assim, tá? E todos os condôminos, na sequência, sempre buscando facilitar a partilha, né? Todos os condôminos vão ser intimados para, em 10 dias, apresentar os títulos,
aqueles que estiverem no polo passivo, se isso já não tiver sido juntado, os títulos de propriedade dos respectivos quinhões na petição inicial. O juiz ouvirá as partes no prazo de 15 dias a respeito do laudo pericial, né, da proposta de divisão, e se não houver a impugnação, ele já determina a divisão geodésica ali do imóvel. Se houver impugnação, aí ele vai ter que proferir uma decisão a respeito dos pedidos e dos títulos que vão ser atendidos ou não na formação dos quinhões, tá? Se lembre, que eu até mencionei a vocês a importância da questão inerente às benfeitorias, é que o 593, ele diz claro, se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes, feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não serão computados na área de vivenda, tá? Aqui, vamos lembrar que o Código Civil fala de benfeitorias voluptuárias, úteis e necessárias. Vocês vão estudar lá a identificação de cada uma, eles não falam o que são benfeitorias permanentes. Mas o próprio artigo 593 dá a entender, embora haja uma discussão doutrinária a esse respeito, que as benfeitorias permanentes seriam aquelas já efetuadas há mais de um ano. Tá? Então, essas seriam permanentes, de modo que elas devem permanecer no terreno onde estiverem e não serão computadas na área de vivenda. Certo? Aí essa particularidade aqui do 593, também muito recorrente perguntas a respeito dele. E os peritos vão propor lá no laudo a forma de divisão, e eles vão, sempre que possível, atender as indicações de acordo com a comodidade das partes, né, justamente para observar a adjudicação a cada condômino, sem que haja prejuízo econômico a cada um deles. E buscando também dar preferência dos terrenos contíguos às residências e benfeitorias, evitando, assim, o retalhamento dos quinhões em glebas separadas, né? Tentando fazer com que os quinhões sejam sequenciais. Depois, ouvidas as partes, aí tem o prazo de 15 dias para manifestar seu plano de divisão e o juiz deliberará. Essa decisão, segundo alguns, ela seria agravável. Segundo outros, seria objeto de apelação, tá? Porque não encerraria o processo a respeito da partilha, tá bom? Na sequência, o cumprimento dessa decisão que o juiz deliberar a respeito da partilha, os peritos vão proceder à demarcação dos quinhões. E aí, eles, assim como na ação de demarcação, os peritos vão até lá e vão colocar todas as linhas limítrofes ali desses quinhões, né? Observando as regras referentes às benfeitorias comuns, que não comportem divisão cômoda, que são adjudicadas a um condômino em detrimento dos outros, mediante compensação, inclusive financeira, ou do próprio tamanho do quião. Vai instituir servidão de passagem ou outras que forem indispensáveis em razão dos outros, porque não dá para ficar um dos quiões encravados, né? Certo? A mesma coisa em relação às benfeitorias particulares. Enfim, nesta sequência que vai ser realizado todas as questões inerentes às divisões, à divisão, para que não haja prejuízo financeiro a qualquer dos outros condôminos. E uma vez deliberado ou reorganizado todo esse trabalho a respeito dos peritos, o juiz assina, assim como na ação de demarcação, o auto juntamente com o perito, e vai assinar e vai proferir na sequência a sentença homologatória da divisão, cuja apelação, assim como na ação demarcatória, também terá efeito suspensivo. Para nós finalizarmos, meus amigos, dessa aula, trouxe duas questõezinhas muito rápidas. A primeira delas, embora tenha sido feita agora pela FGV, e ela é interessante, porque ela diz, nós vamos responder uma questão que eu fiz a indagação para vocês com relação à sanção premial, lá no começo da aula. Numa ação de prestação de contas, de exigir contas, o juiz determina a citação do réu, certo? Para que preste as contas ou ofereça contestação no prazo legal, via de regra, 15 dias. Mas para incentivar o comportamento positivo do réu, o juiz estabelece na mesma decisão que, caso o réu opte por não contestar, o prazo para prestar as contas será dilatado automaticamente para 45 dias, em razão das peculiaridades do caso concreto.
Sobre essa situação, é correto afirmar que essa medida indutiva, sanção premial, não pode ser determinada nesse caso, pois pressupõe requerimento da parte interessada, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade. Né? Nós vamos ler todas, depois nós vamos responder de uma vez só. B. Não cabe ao juiz estabelecer uma medida indutiva, sanção premial, sem antes ouvir o autor a respeito, pois a iniciativa demanda expressa a anuência do demandante. C. Para estabelecimento de medida indutiva, sanção premial pelo juiz, é necessária a sua previsão em negócio jurídico pré-processual. D. A sanção premial com medida indutiva pode ser estabelecida pelo juiz, pois, além de expressa autorização legal, busca conferir, dar maior eficiência à prestação jurisdicional. Não pode o juiz, por meio de uma medida indutiva, dilatar prazo legal previsto no CPC. A resposta que a banca entendeu como correta, e eu estou de acordo, é justamente a letra D, dizendo que o juiz pode sim estabelecer medida indutiva, a autorização legal, o juiz dilatar prazos, que está lá no 139, se não me engano, em um dos seus incisos, não me recordo alguma coisa, te dão o seu 4 ou seu 6, que o juiz pode dilatar para as pessoas processuais, e até visando conferir eficiência e prestação judicional. Por quê? O juiz vai estar estimulando eliminar uma etapa do processo, quer dizer, olha, não vai contestar a respeito da obrigação não de contas. Então, já presente no prazo de 45 dias, o caso concreto demonstra uma certa complexidade, então o prazo de 45 dias aqui é adequado para que eu dilate o prazo a vocês e vocês consigam apresentar as contas. Eu elimino uma fase processual e já vou debater a respeito das contas, vai ter saldo a ser apurado ou não, se as contas estão regulares ou não. Acelerar e conferir muito mais eficiência à prestação judicional. É melhor para o autor, melhor para o réu, melhor para o Estado. Então, o juiz pode, sim, nesses casos, dilatar o prazo processual com medida indutiva ou sanção premial. A FGV tem perguntado muito em suas provas a respeito da sanção premial. Então, muita atenção, meus amigos. E, por fim, também na FGV, TJ do Amapá, prova agora de 2022 também, João pretendendo aviventar a linha divisória em um terreno de sua propriedade de seu confinante, José, uma vez que esta foi apagada por causa de uma enchente, propôs a ação de demarcação de terras, cujo procedimento é bifásico, com o objetivo de restaurar a linha original entre os imóveis. Caso o julgador entenda que assiste a razão requerente, agirá corretamente se prolatar sentença de procedência sujeito ao recurso de apelação. Após, com o trânsito julgado, se inicia a segunda fase do procedimento, que também encerra com uma sentença, a letra A já nos parece correta, por expressa disposição legal que nós já estudamos. Né? Essa primeira fase é a sentença, a segunda fase também se encerra com a sentença homologatória da demarcação que foi proposta lá na primeira fase. Decisão interlocutória, não. O legislador fala, nesse caso, que é sentença. Então, sendo sentença, sujeita a apelação, e não agravo de instrumento. De fato, a segunda fase do procedimento se encerra também com uma sentença. Sentença de procedência irrecorrível? Não, meus amigos, a sentença de procedência é recorrível, né? Como nós já sabemos. A sentença, ela se inicia... a sentença homologatória de demarcação, em face da qual caberá a apelação, após o procedimento, segue com prolação de sentença executiva, que será relevada a registro? Não, né, meus amigos? A primeira fase, a sentença de procedência, que acolheu o exame pericial, ou se for o caso, o georreferenciamento, em que se determina como será feita a demarcação, e depois a sentença homologatória da demarcação, que não é uma sentença executiva. Então, a sentença homologatória de demarcação se corresponde à segunda fase da etapa. Decisão interlocutória, da qual não desafio de agravo de instrumento, já começa errado. É uma sentença, uma decisão interlocutória, e cabe apelação e não agravo de instrumento. Tá bom, meus amigos? Eu encerro por aqui. Eu sei que foi uma aula muito intensa, eu passei um pouquinho o tempo, mas foi necessário, viu, meus amigos? Não tinha como eu não passar o tempo nesse caso aqui com vocês um pouco. Um grande abraço, então até a próxima, meus amigos.